Agora, cadastrar os veículos. Eu posso vir pelo menu principal, em cadastros, e ir até veículos, ou posso ir diretamente no atalho que abre o cadastro de veículos. Quando eu clico, ele abre minha janela com cadastro de veículos, e da mesma forma eu vou inserir. Então, digamos que eu clique em inserir o veículo, aí eu tenho o nome fantasia, por exemplo, vamos usar a RBS TV. Razão social, grupo RBS. Categoria, que tipo de veículo é esse? Então, digamos que eu tenha TV, e eu defino também as informações básicas, ruas. Opa, repare que eu coloquei o complemento errado. Não tem complemento. Cidade. Clico nos 3 pontinhos e ele vai puxar a cidade cadastrada. Florianópolis, o CEP, caixa postal e as informações. Então, se eu coloco rbstv@rbs.com.br, e temos já o site também, rbs.com.br. Dados complementares, coloco também a situação desse meu veículo. Pode ser ativo e eu coloco as informações de CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Se você não tiver essas informações, você pode dar um OK. E você pode alterar essas informações quando você tiver necessidade. Clicando em alterar, vamos voltar para o nosso cadastro. Dados complementares. E agora uma aba que é extremamente importante. São a aba de parâmetros. Então, código da agência, se a agência tiver um código lá nesse veículo. Condição de pagamento. Se esse veículo faz parte de uma rede, no caso, eu coloquei como exemplo RBS. Por quê? Porque nós temos aqui em Santa Catarina, nós temos RBS Florianópolis, nós temos RBS Blumenau, Joinville, Criciúma, entre outras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse veículo fazendo parte de uma rede. Eu vou clicar nos 3 pontinhos ao lado e vou inserir a rede. Eu venho no nome e coloco, por exemplo, Rede Globo. Caso a tabela de preços da Rede Globo seja exatamente a mesma, tenha a mesma coeficiente para conversão de preços de comerciais para toda a grade de programação, eu já posso definir. Por exemplo, todos os comerciais para 15 segundos tem exatamente a metade do valor do comercial de 30. Então, você já pode pré-definir isso para a rede. Como nós sabemos no caso da Rede Globo, ela tem diferenças de coeficiente para horário nobre e horário que não é o horário nobre, então nós vamos colocar nada. Vou dar um OK no meu cadastro de rede e aproveitando que eu já estou dentro desse cadastro de rede, já vou definir as praças de veiculação. Clico abaixo e vou inserir todas as praças. Clicando em inserir, eu já tenho a praça FLN, Florianópolis. Já defino a cobertura dessa praça. Temos alguma coisa já previamente cadastrada. Domicílios com TV e população, você pode buscar essas informações já no próprio site da Rede Globo. E caso eu vá trabalhar com o Siscom, é extremamente importante que eu já defina também o ponto de venda. O ponto de venda você encontra essa informação na tabela de preço da TV. Caso vá trabalhar com TV fechada, dou um OK. E aí eu posso cadastrar todas as praças. Isso vai servir para quê? Para quando eu definir uma tabela de preço, vai ser a mesma tabela para toda a rede. Ou seja, a programação é a mesma. E depois, nas praças, nós vamos definir o preço de comercial para cada uma das praças. Selecionei a rede. Se tiver uma empresa que a represente na cidade, então você já pode também cadastrar esse representante. Já pode definir também a cobertura. E você pode deixar previamente definido para esse veículo para sempre gerar autorizações por quinzena e dividir vencimentos proporcionalmente, de acordo com a quantidade de inserções.
vamos na outra aba, dados de cobrança. E nós temos um banco, as informações bancárias. Na última aba, nós temos a colunagem. Colunagem nós vamos usar para jornais. Então, vamos dar um OK. Vamos cadastrar um novo veículo como um jornal. Então, clico em inserir e eu vou colocar o Diário Catarinense, que é o principal jornal do estado. Ctrl C, o sistema aceita e eu venho na categoria. Quando eu definir a categoria jornal, então eu venho, por exemplo, na colunagem, depois de preencher todos os outros cadastros, eu clico em inserir. Então, eu posso inserir, por exemplo, a colunagem tipo classificados. Então, eu posso definir já os preços de classificados. E se tiver acréscimo, a altura, eu posso definir. E se tiver acréscimo, eu posso colocar 50%, por exemplo. Então, eu defino todas essas colunagens. Eu já defino também os prazos de entrega. Então, para anúncios de domingo, eu já defino como entrega até às 15 horas de sexta-feira. Então, você já pode colocar todas as informações de prazo de entrega aqui. Para quê? Quando for gerado um job e um orçamento de veiculação, um planejamento de mídia, ele já vai puxar essas informações. Vamos dar um OK. Está cadastrado o meu jornal Diário Catarinense. Repara que o jornal ficou acima da TV. Por quê? Porque o nome fantasia, tem o mais do lado, ele está na ordem alfabética. Caso eu queira procurar por categoria, eu posso dar 2 cliques em cima da palavra categoria, que ele vai ficar na ordem alfabética. Código da mesma forma. Posso filtrar também o meu cadastro de veículos, querendo visualizar apenas algumas regiões, enfim, dou um OK e vamos na aba de relatórios. Clicando em relatórios, ele abre a janela em que eu tenho vários modelos de layout. Nem sempre a miniatura está disponível, porém o relatório vai estar. Digamos que eu dei um OK e ele vai gerar o meu relatório com as informações.